Pessoal, meu nome é Juliano de Logo Neto, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui da MENAI, Membros Nacional de Engenheiros. Neste vídeo aqui eu vou mostrar como eu e minha equipe nós fazemos desenvolvimento de projetos elétricos com base em vínculos arquitetônicos, né? Algumas vezes pode dar algum problema, algum defeitozinho, mas nada do que a gente faça uma pesquisa aqui, tente encontrar o erro para a gente dar continuidade nos projetos, tá? O erro aqui é um erro bem simples, mas que às vezes esse erro pode até prejudicar um pouquinho. Não, mas eu já resolvi esse erro e agora eu vou, o que a gente faz? O arquiteto envia o projeto para a gente pega esse projeto, envia o projeto aqui em vínculo dentro do Revit, começa com a nosso projeto elétrico e como se trata de um Revit, um programa BIM, né, que é a abreviação de Building Information Modeling, ele consegue calcular quantitativos e dimensionamentos mais assertivos e mais automativos. Então vamos vir aqui em arquivo, ó. Depois a gente vai vir aqui em inserir, vincular Revit. Quando a gente clica aqui na opção inserir, vincular Revit, eu já tenho um projeto aqui arquitetônico que não é de fato um projeto arquitetônico, é um projetinho de cômodo que eu criei. Eu criei aqui um cômodo no template arquitetônico, salvei esse arquivo na minha área de trabalho e agora eu estou vinculando ao meu projeto elétrico. Eu faço aqui abrir e ele vai aparecer aqui para mim, tá vendo? Ele apareceu aqui para mim, eu coloco ele aqui e feito isso, ó, agora eu vou criar aqui a minha o meu espaço, certo? Então eu tenho aqui, ó, venho na opção de separador de espaço, coloco aqui o meu espaço que eu quero, e em seguida venho na opção de sistemas, analisar, e eu vou agora colocar aqui identificador de espaço. Estou aqui no meu identificador de espaço, eu preciso clicar aqui na opção de visibilidade, eu preciso mudar aqui a minha disciplina. A minha disciplina está aqui como disciplina de coordenação, vou colocar aqui a baixa, baixa tensão de trabalho de projeto elétrico e vou agora colocar novamente. Em seguida, venho aqui na opção de novamente aqui de analisar e tento colocar aqui o meu espaço. Observe que agora sim o meu espaço ele foi inserido. Então, basta a gente entender mais ou menos como o nosso software funciona para que a gente consiga determinar e desenvolver nosso projeto. Em seguida, depois que a gente colocou nosso espaço, a gente clica sobre duas vezes sobre esse espaço e coloca um nome. Vamos supor que seja quarto 01. E a gente nomeia como sendo o quarto 01. Ele já disse para a gente aqui o que, é que nós temos. Nós temos uma área de 11,02 metros quadrados, um perímetro de 13,40. Sim, Juliano, mas quantas iluminações a gente deve colocar neste cômodo com uma área de 11,02 metros quadrados? Então, a gente tem aí a cada 60 metros, a cada 6 metros quadrados, 100 watts, mais 4 metros quadrados já dá 10. Então, 100 watts mais 60 a cada 4 metros quadrados, a gente obtém aí 100, a gente obtém 100. Deixa eu fazer o cálculo aqui, acabei aqui me confundindo. Então, a cada 6 metros quadrados nós obtemos 100 watts, a cada 4 nós obtemos 60. Então, a gente obtém aqui 160 watts, só que a gente tem uma área de 11,02. Só que se a gente pegar aqui o valor, né, de 10 metros quadrados, que a gente considera de 160 mais 4 metros quadrados, dá 160 mais 60, então a gente obtém aí o valor aproximado de 220, né? Isso, vamos pegar aqui a nossa calculadora, 160 mais 160 mais 60, nós obtemos 220, tá vendo? Então, para essa área aqui, a gente deve ter uma iluminação uma quantidade de iluminação que dê um valor em volt-ampere, 220 volt-ampere. Só que a gente consegue aqui dentro do Revit calcular isso automaticamente, a gente não precisa ficar calculando manualmente, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, nessas nossas legendas aqui, vamos procurar o quadro de iluminação, né? Então, nós temos aqui a parte de trabalho, legendas, e a gente tem as tabelas, né? Aqui dentro das tabelas a gente vai encontrar aqui, ó, qual é a tabela que faz esse tipo de cálculo, né? Então a gente tem aqui a potência demandada, os quadros, as tabelas. Então a gente tem as tabelas de luminárias. Vamos clicar aqui na nossa tabela de luminárias, tabela de luminárias. A gente tem isso aqui, tabela de resumo de circuito, tabela de circuitos, tomadas, voz e imagem. Então, ó, a gente pode pegar aqui sim uma tabela que faz esse tipo de dimensionamento. Ele, com certeza, nós temos aqui uma tabela de dimensionamento que faz esse tipo de coisa. Interruptores, eletrodutos, levantamento de cargas. Aqui, pessoal, tá vendo? Levantamento de cargas conforme NBR 5410.
Então, no quarto 1, a gente tem uma área de 0 metros quadrados, a gente tem um perímetro, o cálculo da potência dá 160. O cálculo de iluminação considerada, a gente pode colocar aqui 160, está próximo de 200, a gente coloca 200 aqui, ó, certo? Para ser mais exato. Distância mínima de tubos. Então, ó, ele já calcula aqui para a gente qual é a quantidade de iluminação que a gente precisa, de 160, tá vendo? Então, olha só, distância máxima entre tubos, a gente está considerando então uma iluminação de 200 VA, porque 160 não é um número de fato exato, e 200 ele está é um número mais exato. A gente pode considerar 200 VA. Então, distância máxima entre tubos, a distância máxima entre tubos para... Aí a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento técnico, né? Considerando área comum, a gente divide por 3,5. Considerando a área molhada, a gente divide por 5. Então, a gente vai considerar aqui 3,5. Então, se a gente considerou aqui o valor de 3,5, olha só, 3,5, a gente vem aqui e coloca o cálculo da quantidade, nós obtemos 4 tubos. Quantidade mínima de tubos, vou considerar também 4. Ok? Então, olha só, eu obtenho aqui quantidade mínima de tubos, distância 3,5, quantidade de tubos de 4. Ok? É somente isso. Então, a gente já sabe que neste cômodo a gente tem 200 VA com a distância e 4 tomadas. A gente volta agora para cá, para o nosso projetinho que a gente estava antes, planta de piso. Aqui, certo? A gente ainda pode colocar a nossa escala aqui, ó. Como é que a gente pode colocar a nossa escala, Juliano? A gente está com o nosso modelo de vista aqui, a gente pode colocar o nosso modelo de vista como nenhum e aplicar, porque isso aqui ele vai ficar liberado para mim, e eu posso colocar aqui a minha escala de 1 para 100, de 1 para 100, aqui estava 1 para 50, eu posso colocar 1 por 25, significa dizer o quê? Significa dizer que eu estou reduzindo a minha planta na vida real 25 vezes. Então, eu estou reduzindo aqui, reduzir 25 vezes, significa dizer que quando eu reduzo essas 25 vezes, automaticamente o Revit ele já coloca aqui o tamanho dessas informações, o tamanho das letras automaticamente para mim. Olha só, como é que eu faço para inserir agora as nossas iluminações? Considerando que cada iluminação tem 100 VA, então eu coloco 2 iluminações aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu detalhe DE, linha de detalhe, né, que aqui no nosso Revit nós temos como atalho DL. Vamos colocar uma linha saindo daqui para cá. Por quê? Para que eu possa identificar o meio. Depois eu venho daqui para cá, certo? E aqui eu já consegui identificar o meio. Ó. Pego esse DL aqui e já coloco para cá. Em seguida, movo meu corte para cá. Lembrando que o corte ele sempre deve ser na linha, no estilo dead dot, que é traço e ponto. Isso é normativa também, normativa arquitetônica, e deve ser levado aqui para nossos projetos elétricos. Certo? Então, a gente tem agora aqui, dentro dessa parte aqui, ó, aqui, por exemplo, se a gente pegar a nossa ferramenta de DI, de distância, nós obtemos que daqui para cá, a gente tem 3,80 metros, né? Então, se a gente pegar 3,80 metros e dividir por 2, vai sobrar um outro valor ali, tá bom? Então, a gente pega aqui a nossa calculadora, obviamente que algumas cálculos a gente deve fazer automaticamente, manualmente. Então, a gente tem 3,80 dividido por 2, nós obtemos aqui 1,90, né? 1,90 a gente verifica aqui, ó. Então, a gente tem aqui que o nosso DL é daqui para cá, ok? Então, a gente vai pegar outro DL e vai colocar aqui, ó, 1,90 m para cá. Então, a gente pega aqui 1,90, colocamos aí 1,90, e aqui também nós colocamos 1,90 para cá, certo? Então, olha só, a gente pega isso aqui, dá um CO de copy, copia isso aqui pro lado de cá. Só, e deu certinho, tá vendo? 1,90 para cá, 1,90 para cá. Só que aqui eu tenho um ponto aqui, ó, nesse meu espaço aqui, ó, eu tenho o valor de quanto? Aqui de 1,90. Eu preciso achar o meio disso aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, a calculadora, você vê que o negócio ele é muito bem feito, né? Então, se a gente tiver organização e saber a lógica, entender como o software funciona, entender como o nosso projeto elétrico funciona, a gente consegue fazer tudo. 1,90 dividido por 2. A gente vai achar o meio, 0,95, tá vendo? Então, a gente vem aqui, ó, a gente vem aqui, coloca aqui o DL novamente, coloca aqui o valor de 0,95. Prontinho, agora a gente já sabe que o meio da minha luminária é aqui. Prontinho. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar isso daqui, essa minha linha aqui, e vou utilizar uma ferramenta muito bacana, que é a ferramenta Mirror. Eu pego aqui, eu seleciono esse ponto e ele vai para o lado de cá. Então, eu tenho uma luminária aqui e outra luminária desse lado aqui. Agora eu posso apagar essas minhas linhas que não me pertencem mais, certo?
Então, olha só o que eu vou fazer agora, sistemas, clico aqui em sistemas elétricos, eu vou escolher a minha luminária. A minha luminária aqui, aqui não se trata de uma luminária, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é um detector de presença, então vou colocar aqui luminária. Aqui é a minha caixa ortogonal, ponto de luz. Por que, Juliana? Aqui não estou vendo nenhuma luminária. Pessoal, observe com atenção. Aqui a gente está colocando a nossa caixa. Toda vez que a gente for fazer nossas instalações elétricas, nosso gerenciamento de instalações, a gente nunca vai colocar primeiramente nossa iluminação. Obviamente que dentro da nossa laje ele terá aí caixas ortogonais, do tipo reforçado ou não. Né? São caixas ortogonais de ponto amarelo, que pode ser também laranja. Então a gente vai colocar aqui ó, um ponto aqui e outro ponto aqui. Lembrando que é muito importante, a gente deve verificar qual é a altura da nossa laje. Com base na altura da nossa laje, a gente vai definir a altura do ponto dessas caixas ortogonais. É muito importante isso. Agora eu vou deletar isso aqui, tá vendo? É algo difícil, mas que com determinado estudo, se você tiver um pouco de habilidade em desenho e também um pouco de habilidade em matemática, você consegue resolver tudo. Observe que agora nossas lâmpadas elas estão exatamente bem centralizadas dentro do nosso cômodo. Clicamos em uma, e agora a gente determina aqui a potência aparente. Por que, Juliano, potência aparente? Potência aparente, pessoal, a gente só utiliza quando há fator de demanda. Só que toda a iluminação é como fator de potência 1, então a gente conta com uma iluminação como se tivesse uma potência em volt-ampere, já que o fator de potência é 1. Ok? Se o fator de potência fosse 0,2, então a nossa potência aparente seria menor ou maior. Tá bom? Então, como nossa potência aparente é de 100 volt-ampere, né, que é 100 potência demandada, quer dizer então que a nossa potência instalada, como a gente está verificando aqui, também é 100. Porque 100 multiplicado por 1 é 100, 100 multiplicado por 1 no fator, na potência aparente também é 100. Né? Então, como todo projeto elétrico funciona por meio de fatores de demanda, a gente considera que nossas iluminações têm 100 volt-ampere. Vamos considerar aqui também como 100, e aqui a gente depois eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu fator de demanda. Né? É importante considerar esse fator de demanda. Nós temos aqui o fator de potência, por regra, nosso fator de potência é 1, que é algo difícil aí de vocês entenderem, mas de qualquer forma é assim que faz. Então a gente pode criar o nosso fator de demanda aqui, o novo, e a gente pode considerar que nosso fator de demanda para as nossas iluminações, de acordo com a CEMIG, ENEL ou até mesmo Energia, o fator de demanda para iluminações, a soma de todas as iluminações equivale a 0,2. Então temos aqui 0,2. Prontos, fator de demanda, fator de demanda, a gente pode colocar assim, fator de demanda, iluminação e tomada. Certo? Ok, não ok. E agora o que a gente faz? Aqui o fator de demanda está com a opção outros. A gente tem que colocar o valor de demanda conforme determina aí o estudo que nós fizemos lá na faculdade, que é fator constante. Então a gente vai colocar aqui a opção de 3 pontos. Em seguida, mudar aqui nosso fator de demanda para 0,2. Mudamos o nosso fator de demanda para 0,2. Se a gente for colocar aqui outros fatores aqui agora, a gente vai verificar aqui é o fator de demanda, abreviação, aqui está no 0,2. O que que acontece? Aqui ele está na opção de outros, certo? Aqui estava na opção de 0,70. Vou até colocar 0,70 novamente. Eu tenho que criar um outro nome para o meu fator de demanda. Eu vou colocar aqui 0,2, que é de fato o meu fator de demanda que eu tenho que considerar na minha iluminação tomada. Isso geralmente na maioria das concessionárias, beleza? Vou deixar um aqui, ok. Agora o fator de demanda aqui também está para mim 0,2, enquanto o nome dessa configuração que nós fizemos está fator de demanda de iluminação e tomada. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Clica aqui e busca a opção que nós criamos. Vamos procurar aqui a opção aqui, ó, fator de demanda, iluminação e tomada, que foi a configuração que nós criamos, e coloca sobre essa minha tomada também. Agora a gente precisa criar um circuito para essas duas iluminações. A gente vai clicar aqui nessa opção, vai vir aqui em força, e qual é? A gente precisa determinar então o sistema de tensão da rede, né, em baixa tensão. Então a rede ela vem com 13,8 e recai aí, né, através de TC de transformador de corrente, que reduz a nossa corrente, para uma tensão aí de aproximadamente 127.220. Isso vai depender também da potência que a gente tem diante do nosso projeto e também da tensão de distribuição da nossa região.
Então, supondo que seja um sistema monofásico, apenas 127, a gente vai considerar então que nossas luminárias sejam de tensão 127, ou seja, um polo. Então, a gente coloca aqui, ok. Feito isso, a gente vai clicar aqui nesse meu circuito que já está criado, vim aqui em circuitos elétricos e agora eu vou editar o meu circuito e vou adicionar essa iluminação a circuito da minha iluminação. Então aqui adicionar circuito e clico sobre essa iluminação. Observe que essa aqui, como já está dentro do circuito, está inabilitada, ok? Então a gente vai dar aqui um ok. Observe agora que se a gente clicar aqui na opção circuitos elétricos, eu tenho uma lógica de minha ligação. Ou seja, eu tenho aqui não apenas 100 volt-ampere, eu tenho agora 200 volt-ampere de todo o meu circuito, né? Então, olha só, o que mais a gente deve fazer aqui? Como são 4 tubes, então a gente vai adicionar 4 tubes aqui, 4 tomadas de uso geral, como se trata de um quarto, a gente não precisa de tomada de uso específico, a não ser que a gente tivesse um frigobar dentro do nosso quarto, aí seria uma tomada de uso específico, certo? Então, a gente pega aqui elétrica, dispositivo, dispositivos elétricos, e agora a gente escreve aqui a opção tomada. Escreve a opção tomada, a gente vai procurar, são várias opções de tomadas, e dependendo da configuração, como ela foi feita, foi modelada na família, a gente tem um tipo de fazer, de configurar. Tá bom? Então, vou escolher aqui a que mais me adapto, que é a primeira tomada do T conjunto 42. Nós temos a tomada de 2 polos com 10 ampere. Eu não vou escolher de 20 ampere. Por quê? Porque como se trata de um cômodo onde não tem tomada de uso específico, e toda tomada que não seja de uso específico, seja de uso geral, a gente não precisa utilizar uma tomada de 20 ampere. A gente utiliza uma tomada apenas de 10 ampere. Clicamos aqui, apesar também que nosso sistema é de 127, todo sistema é 127, tomada de 10 ampere. A nossa tomada aqui a gente coloca uma tomada a cada 3,5 metros, então vou colocar uma aqui e outra aqui e outra aqui, né? Só para exemplificar mesmo. E agora eu vou criar um circuito para essa minha tomada. Clico aqui nesse meu circuito, coloco como se trata de um circuito de tomada de uso geral. Então, eu tenho aí uma tensão de 127. Beleza? Tensão 127. Eu agora clico aqui, venho aqui em circuitos elétricos, venho aqui em editar circuitos. Depois que eu venho em editar circuito, eu adiciono outras tomadas para o meu circuito. Eu adiciono essa e essa aqui. Ok? Dou um ok. Agora sim, eu já tenho um circuito aqui de tomadas e eu tenho também um circuito de iluminação. Considerando que esse meu circuito de tomadas eu tenho 4 tomadas e o meu circuito de iluminação eu tenho 2 luminárias. Vou vir aqui agora e vou vir aqui na opção circuitos elétricos. Como vocês podem ver, agora eu tenho uma lógica de todos os meus circuitos e eu posso agora definir a potência das minhas tomadas. Como vocês podem ver, a potência de minhas tomadas estão todas configuradas com 100 VA. Né, 100 VA, então, portanto, obtenho aqui o fator de demanda de potência de 0,8, 0,85, eu posso definir, eu posso também definir como 0,86, mas isso depende também do projetista, o que o projetista quer fazer. Então, se eu tenho um fator de potência de 0,86, eu obtenho uma potência ativa de 86 watts e uma potência aparente de 100. Se eu botar aqui 125, eu obtenho aqui o valor da minha potência ativa de 100, 107,50, diminuindo então para 123, eu obtenho aqui 120, por exemplo, eu obtenho 120 não, vou colocar 119, 118, 117. Aqui a gente vai fazendo esse teste aqui para que a gente chegue a uma potência ativa de 100,62 watts, considerando um fator de potência de 0,86. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, viu? Porque toda tomada equivale a 100 watts. Então se a gente considerar aqui uma potência aparente de 117 e um fator de potência de 0,6, isso gera 100 watts. Mas se a gente considerasse, por exemplo, 120 de potência aparente, isso aumentaria aí um pouco a nossa potência ativa. Tá bom? Então, olha só. Feito isso, a gente faz os cálculos, né? A gente tem que colocar isso agora dentro do nosso quadro de comando, obviamente, né? Então, a gente vem aqui em elétrica, depois a gente vem em equipamento elétrico. Aqui em equipamento elétrico, a gente vai escolher nosso quadro de comando. Então, a gente vai clicar aqui, eu escrevo aqui quadro de comando. Então, a gente tem aqui o quadro de comando monofásico, Coelba, Enel, CPFL, Coelba. Então, quadro medidor polifásico, quadro de distribuição. Esse aqui que a gente quer. A gente tem o quadro de distribuição 18 por 24, nós obtemos o quadro de distribuição de 32 disjuntores, nós obtemos o quadro de distribuição de 48 disjuntores. O quadro normal que nós levamos geralmente é 18 e 24 circuitos. Aqui a gente só tem
poucos circuitos. Então, vamos verificar aqui se a gente consegue achar até um quadro aqui de comando que tenha de 3 a 4 disjuntores. Quadro de comando, deixa eu ver aqui, 3 quadros de comando, quadro de distribuição, porque às vezes até tem esse tipo de elemento aqui, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, esse aqui é o quadro de distribuição 3 disjuntores de embutir em PVC. Então, esse aqui é de embutir, tá vendo? Então, você vê que a gente consegue achar, a gente acha. Eles têm aqui, embutir em PVC, o quadro de 12 a 16. Eu quero esse aqui. Por quê? Porque eu só tenho dois circuitos. Então, não precisa ter um quadro de distribuição 18 a 24 disjuntores. Se você não tivesse essa família, a gente poderia fazer nesse sentido. Agora, olha só, a gente pega isso aqui, a gente vem aqui agora em circuitos elétricos e agora a gente tem que definir aqui, primeiramente, qual é o sistema desse nosso quadro. Para que a gente possa definir, a gente escolhe aqui o sistema bifásico, bifásico 127 vezes 20 ou 127 vezes 20 bifásico, e aqui tem duas fases, neutro e terra. Todo o nosso quadro ele tem comando A, aterramento. Toda vez que um quadro de comando tem aterramento, a gente precisa, se tratando de um sistema bifásico, a gente tem duas fases, um neutro e terra. Tá bom? Só que a gente tem apenas no sistema monofásico. Então a gente precisa configurar isso aqui, ó. Aqui a gente tem o número de fases 1, que a tensão a gente precisa configurar com a tensão de 127, que foi a configuração que nós determinamos aqui. Então a gente coloca aqui uma tensão de 127, ou seja, agora sim a gente tem um sistema de distribuição 220, 127, 220 volts. Se a gente clicar aqui em força, nós temos aqui, obtemos um polo 127, damos OK. Agora a gente precisa selecionar nosso painel. Então, a gente tem um circuito aqui da nossa tomada. Então, olha só, eu seleciono o circuito da minha tomada, eu venho aqui em circuitos elétricos, clico aqui em selecionar painel e seleciono meu painel. Venho aqui na minha iluminação, venho em circuitos elétricos e seleciono novamente o meu painel. Agora sim, dentro desse meu painel, a gente consegue observar, a gente configurou, significa que a gente tem dois circuitos, ou seja, dois disjuntores dentro desse painel. Agora, a gente pode verificar aqui, a gente pode criar a tabela dentro do nosso software, vindo aqui, selecionando o nosso painel e vindo aqui em criar tabela de painéis. Depois a gente clica na opção usar modelo padrão. Quando a gente faz isso, olha só, a gente tem aqui, olha só, é muito importante isso ter acontecido, porque aqui em uma dessas nossos circuitos que nós configuramos, nós temos aqui o valor que nós definimos, que é o valor aqui, fator de demanda de iluminação em tomada, que é o fator de demanda que nós colocamos, né? Então, ele está aqui, que foi a configuração que nós configuramos ali no nosso fator de demanda, só que aqui no nosso circuito 1 não tem, ok? Então, nós temos esse fator de potência de 0,81 e aqui nós temos o fator de 1. Olha só, por quê? Porque a gente não tá bem configurado aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, essa iluminação em tomadas aqui, ok? Já vou vir aqui agora para, deixa eu me vir aqui, planta de piso unifilar, planta de piso aqui. Perfeito, pessoal. Agora eu vou verificar aqui se ele está configurado. O fator de demanda está configurado nas minhas iluminações, mas nas minhas tomadas não. Então, o que eu preciso fazer? O fator de potência ele está com 0,8. Vamos deixar com 0,8 mesmo. E agora vamos colocar aqui o fator de demanda de iluminação em tomada. O fator de iluminação em tomada é esse aqui. A gente pode colocar aqui agora 0,86 e aqui o valor da potência aparente de 117. Certo? Agora sim. Eu vou fazer isso em todas essas minhas luminárias aqui. Ou minhas tomadas, eu quero dizer. Feito isso, coloquei aqui, eu coloco aqui 0,86. Opa! Aqui. 0,86, 0,86, 117, 117, ok. Feito isso, eu tenho aqui, opa, aqui foi mal, 117 dá 100,62 watts, e aqui é o 100,62 watts também. Esse aqui eu vou fazer a mesma configuração, porque a soma de iluminação e tomada tem um fator de demanda de 0,2, então a gente precisa colocar essas mesmas configurações, tanto para a iluminação quanto para a tomada. Fator de demanda, iluminação e tomada, vamos dar um OK.
E agora vamos ajeitar aqui, ó. Vamos pegar aqui, mudamos 0.8617, vamos ver se esse aqui também tá. Esse também tá, e vamos ver, esse aqui não tá. Então, ó, fazer a mesma coisa. Fator de demanda, iluminação de tomada. Pronto, a gente muda aqui nosso fator de demanda de 0.86. Poderia ser 0.85, 0.83, nosso fator de demanda, 0.86, 0.87, até 0.996. Só que a potência aparente ia mudar, para que a nossa potência ativa sempre se mantenha em 100. Então a gente coloca aqui 117, ok? E aqui a nossa potência ativa vai para 100,62 watts. Pronto, feito isso, eu volto aqui para minha tabela de cargas, tabela de circuitos. Olha só, ele já contabilizou aqui minha tabela de circuitos. Você vê que um Revit ele é automático, né? E aí eu venho aqui ó, na minha tabela que eu criei, ó, que é a tabela de painéis. Venho aqui QDC e agora eu posso escrever aqui com meu circuito de iluminação. Iluminação quarto. Eu coloco aqui iluminação quarto, certo? Aqui eu tenho o circuito 2, que é tomadas. TUG quarto. Posso colocar assim, certo? Então ele contabilizou aqui com a minha iluminação do meu quarto de 468 VA, considerando o fator de potência 0,86, e minha TUG do meu quarto está em 200 VA. Vamos verificar por que está no valor de 468 VA. Deve ter alguma coisa aqui, porque a gente não determinou a iluminação do nosso quarto com 468 VA. Observe isso, é muito importante observar isso. Tá bom? Então a gente volta aqui, ó, para a nossa planta de piso. Planta de piso, deixa eu ver aqui. Planta de piso, planta de piso, planta de piso. Vou até consertar isso aqui, ó, renomear. Planta de piso. Vou colocar até aqui 0. Pronto. Sim. Planta de piso 01. Renomeei aí. E agora vamos verificar aqui as nossas iluminações. Olha só, nós temos 100 VA aqui, fator de demanda. E aqui nós temos também 100 VA, fator de demanda. Tem alguma coisa errada aqui. Porque todos os nossos circuitos eles estão vindo para o nosso quadro. Aqui. Certo? Potência aparente não coloca nenhum. Tudo bem. A gente vem para a nossa tabela de circuitos. QDC. Olha só, nosso QDC ele está contabilizando aí uma potência total em VA de 468, considerando um fator de potência 0,86. Potência total de 402, 48, considerando a corrente nominal de 3,69. Certo? Tudo está com 200 VA. Mas tem alguma coisa errada aqui, pessoal, porque não é 468. Vamos voltar, vamos verificar o que está acontecendo aqui, porque esse valor aqui não condiz. Tá? Então a gente volta aqui para a nossa planta de piso. Deixa eu ver aqui. Planta de piso. Eu vou apagar isso aqui, certo? Porque tem alguma configuração errada aqui. Sistemas, elétrica, dispositivo, dispositivo luminário. Vou procurar outra caixa ortogonal para ver se eu consigo achar. Aqui, luminárias com caixa ortogonal. É porque realmente ali, pessoal, o que acontece? Aquela caixa ortogonal amarela está configurada para uma tolerância de segurança, certo? E essa caixa não. É melhor escolher. Eu costumo escolher essa caixa porque aí dá aquilo ali não está errado não. Mas se você quiser economizar para o seu cliente, é melhor escolher essa caixa aqui. Então eu coloco aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Prontinho. Considerando, vamos supor que essas nossas duas luminárias estão alinhadas, conforme nós olhamos daquele jeito, porque deve ser daquele jeito que a gente deve organizar nossas luminárias. Tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer a mesma coisa. Pega essa luminária aqui, ó, vem aqui para cima, tira aqui, coloca fator de demanda de iluminação em tomada. Aqui a gente deixa 100, aqui eu vou deixar 100 também, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou colocar aqui, ó,
Deixa eu ver. Iluminação, fator de demanda, iluminação e tomada. Prontinho. Perfeito. Sem potência aparente, fator de potência 1, tipo de carga, fator de potência. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um sistema de força. Sistema de força 127, conforme eu tinha criado. Vou mostrar ali para vocês como é que faz, porque eu tinha apagado as duas iluminações. Venho aqui em editar circuito e adiciono essa minha segunda luminária nesse meu circuito. Prontinho. Agora eu preciso selecionar esse meu circuito e meu painel. Certo? Então venho aqui, ó, circuitos, selecionar painel, seleciono meu painel. Ele já deve estar selecionado, porque quando eu venho aqui aparece a seta grande. Quando aparece a seta grande, significa que ele já está associado ao nosso painel. Então, agora eu venho aqui no meu QDC novamente, para poder corrigir isso aí, certo? Então, eu tenho aqui iluminação quarto. Na verdade, não é iluminação quarto, não. Isso aqui é tomadas. Aqui que é tomadas de uso geral. Então, vou colocar aqui TUG quarto. Na verdade, estava certo, pessoal, mas estava trocado, né? Então, eu tenho aqui TUG quarto e aqui eu tenho iluminação. Iluminação quarto. A gente agora tem que ver por que o valor está com 468. Vamos verificar. Que aqui a TUG está correto, ok? Mas deve ter algum equívoco aqui na potência que nós definimos das nossas tomadas. Então a gente volta para cá, para a planta de piso, voltamos e vamos verificar. Aqui tem 117, aqui tem 117, aqui tem 117 e aqui também tem 117. Não, tá certo então, porque a gente definiu a potência aparente como 117. Tudo bem. É por isso que ali no nosso quadro deu 468, mais ou menos, né? Voltamos ao nosso quadro. Vou voltar aqui, ó, tabela de quantidades, QDC. Pronto, tá ok. Agora, próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu e minha equipe calculam FCA e FCT para que a gente possa descobrir a corrente corrigida e, com base nisso, descobrir os juntores, definir o tipo de instalações, os condutores que vão levar aí nos eletrodutos e considerar a seção adotada com base na largura, para que nós possamos definir a queda de tensão. É importante que em todos os circuitos terminais a queda de tensão não pode ultrapassar os 4%, certo? Isso é muito importante, porque se ultrapassar a queda de tensão, se ultrapassar os valores de queda de tensão da queda de tensão de 4%, que é dito por tensão parcial admissível, pode ser que nossos circuitos eles não funcionam como deveriam. Perde muita eficiência. É isso. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.